Por 1700 anos, cristãos autênticos rejeitaram o Natal. Lutero tinha dúvidas sobre ele. Os puritanos o proibiram. Reformadores alertaram contra ele. Billy Graham raramente falava sobre Natal em suas cruzadas. Por quê? O que esses gigantes da fé sabiam que a igreja moderna esqueceu? Existe uma verdade oculta sobre 25 de dezembro que mudou completamente quando você descobre. Não estou falando de teoria. Estou falando de fatos históricos documentados e advertências bíblicas claras. A árvore que você coloca em casa está descrita em Jeremias 10 como prática pagã. O nascimento de Jesus em dezembro é astronomicamente impossível. Papai Noel é uma cristianização de entidades pagãs. E tudo isso foi planejado pelo Império Romano para sincretizar paganismo com cristianismo. Se você é um cristão que busca verdade acima de tradição, essa mensagem pode libertar você de uma das maiores ilusões religiosas da história moderna. Antes de continuarmos, eu preciso te pedir algo importante. Se essa mensagem está tocando o seu coração, se você sente que Deus quer falar algo contigo através dessa palavra, eu quero que você se inscreva neste canal agora. Aperte o sino das notificações, porque Deus tem muito mais verdades para revelar na sua vida. Deixe seu like neste vídeo. Isso ajuda essa mensagem a alcançar mais pessoas que precisam ouvir a verdade. E se você quer apoiar esse ministério de pregação da palavra pura, considere se tornar membro do canal. Cada apoio nos permite continuar trazendo mensagens que confrontam tradições e restauram a verdade bíblica. Agora, prepare seu coração, porque o que você vai ouvir nas próximas palavras pode mudar completamente sua forma de ver o cristianismo moderno. Vamos começar com uma pergunta que a maioria dos cristãos nunca fez. Onde está na Bíblia a ordem para celebrar o nascimento de Jesus? Procure de Gênesis a Apocalipse. Você não vai encontrar. Nem Jesus ordenou, nem os apóstolos praticaram, nem a igreja primitiva celebrou. Durante os primeiros 300 anos do cristianismo, nenhum cristão comemorava Natal. Nenhum. A igreja apostólica, aquela que andou com Jesus, que foi cheia do Espírito Santo em Pentecostes, que virou o mundo de cabeça para baixo com o evangelho puro, essa igreja não tinha Natal no calendário. Por quê? Porque eles entendiam algo que nós esquecemos. Deus não nos chamou para celebrar o nascimento de Cristo com festivais pagãos adaptados. Ele nos chamou para morrer com Cristo, ressuscitar com Cristo e viver Cristo todos os dias. A história do Natal começa muito antes de Jesus nascer. Começa na Babilônia Antiga, com Nimrod, o poderoso caçador diante do Senhor, como Gênesis 10 descreve. Mas a tradição babilônica diz que Nimrod foi mais que isso. Ele foi o fundador da rebelião organizada contra Deus, o construtor da Torre de Babel, e após sua morte, sua esposa Semiramis o deificou como o Deus Sol. Ela alegou ter engravidado miraculosamente e dado à luz Tamuz no dia 25 de dezembro, o solstício de inverno, quando o sol começava a voltar com mais força no hemisfério norte. E assim nasceu o culto à Mãe e ao Filho Divino, celebrado em 25 de dezembro, com árvores sempre verdes decoradas, representando Nimrod ressuscitado, com trocas de presentes para honrar o Deus Sol, com festas de fartura em pleno inverno. Isso era Babilônia. Isso era paganismo puro. Esse culto se espalhou por todas as civilizações antigas. No Egito, Ísis e Horus. Na Grécia, Afrodite e Eros. Em Roma, a festa de Saturnália acontecia de 17 a 25 de dezembro, celebrando Saturno com orgias, bebedeiras, troca de presentes, decorações verdes nas casas e total inversão da ordem social. Era a semana mais imoral do calendário romano, e no dia 25 de dezembro especificamente, Roma celebrava o Natalis Solis Invicti, o nascimento do Sol Invencível, o deus Mitra. Os templos pagãos estavam cheios, as ruas transbordavam de celebração ao Deus Sol.
E foi exatamente nessa data que o Império Romano decidiu colocar o nascimento de Jesus, não porque Jesus nasceu em dezembro, mas porque era conveniente cristianizar uma festa pagã que o povo já amava. Deixa eu te mostrar por que Jesus não nasceu em dezembro. Lucas 2:8 diz que havia pastores no campo, guardando seus rebanhos durante a vigília da noite. Qualquer pessoa que conhece o clima de Israel sabe que em dezembro é inverno rigoroso, com temperaturas chegando perto de 0 grau, chuvas intensas e neve nas montanhas. Pastores não deixavam rebanhos no campo aberto em dezembro. Eles os recolhiam para abrigos cobertos em outubro. Impossível que Jesus tenha nascido no inverno. Além disso, Lucas 2:1 menciona o recenseamento ordenado por César Augusto que levou José e Maria a Belém. Recenseamentos romanos nunca eram feitos no inverno, porque as estradas ficavam intransitáveis e as viagens eram extremamente perigosas. Os historiadores confirmam que esse recenseamento específico aconteceu durante o outono, provavelmente em setembro ou outubro. E mais, Jesus foi crucificado na Páscoa judaica, que acontece em março ou abril. Se você contar 6 meses antes, chegando à concepção de João Batista, e depois mais 6 meses até a concepção de Jesus, conforme Lucas 1 descreve, você chega a setembro ou outubro para o nascimento de Cristo, não dezembro. Então, como 25 de dezembro se tornou o Natal cristão? No ano 313, o imperador Constantino legalizou o cristianismo no Império Romano. Mas Constantino não era um cristão verdadeiro, ele era um político astuto. Ele via no cristianismo uma ferramenta para unificar seu império fragmentado, mas havia um problema. A maioria da população era pagã e adorava o sol em 25 de dezembro. Se Constantino simplesmente proibisse essa festa, haveria revoltas. Então, ele fez algo diabolicamente inteligente. Ele cristianizou a festa pagã. Em 336 d.C., a Igreja Romana oficialmente declarou 25 de dezembro como a data do nascimento de Cristo. Não porque Jesus nasceu nessa data, mas porque era politicamente conveniente. Eles pegaram os símbolos pagãos, a árvore sempre verde de Nimrod, as guirlandas de Saturnália, a troca de presentes do culto ao sol, e colocaram um rótulo cristão em cima. E o povo pagão aceitou facilmente porque não precisava mudar nada, apenas o nome da celebração. Mas aqui está o problema sério, o problema que deveria fazer todo cristão verdadeiro tremer. Deus já tinha advertido sobre isso 900 anos antes. Jeremias 10:2-4 diz: Assim diz o Senhor, não aprendais o caminho dos gentios, nem vos espanteis com os sinais dos céus, porque com eles se atemorizam as nações, porque os costumes dos povos são vaidade. Pois cortam do bosque um madeiro, obra das mãos do artífice, feita com machado. Com prata e com ouro o enfeitam, com pregos e com martelos o firmam, para que não se mova. Isso é uma descrição exata de uma árvore de Natal. Exata. Deus está dizendo, não imitem as práticas pagãs. Não peguem uma árvore, não a decorem com ouro e prata, não a coloquem em suas casas como os pagãos fazem. Mas o que fazemos todo dezembro? Exatamente o que Deus proibiu. E chamamos isso de celebrar Jesus. Agora, eu sei o que você está pensando. Muitos pastores vão dizer, mas Jeremias estava falando de ídolos esculpidos, não de árvores de Natal. E tecnicamente eles têm razão. Jeremias estava advertindo contra ídolos. Mas o princípio é o mesmo. Não adotem práticas pagãs, não imitem os costumes dos gentios, não misturem adoração ao Deus verdadeiro com símbolos de adoração falsa. E a árvore sempre verde era o símbolo central do culto a Nimrod e Tamuz, 1000 anos antes de Jeremias escrever. Deus conhecia a origem espiritual daquilo e disse, não façam, mas nós fizemos. Cristianizamos o símbolo e achamos que isso o tornou aceitável. Se você está sentindo um aperto no coração agora, se está começando a perceber a seriedade disso, eu quero que você faça algo. Vá nos comentários e escreva.
Senhor, abre meus olhos, porque essa mensagem não é sobre me seguir ou concordar comigo. É sobre você permitir que o Espírito Santo ilumine áreas da sua vida onde tradição substituiu verdade. Escreva, Senhor, abre meus olhos nos comentários agora. Isso cria um compromisso espiritual entre você e Deus neste momento. Vamos falar sobre Papai Noel, porque muitos cristãos acham que é apenas uma figura inofensiva para alegrar as crianças. Mas a origem do Papai Noel moderno é uma mistura de 3 entidades pagãs. Odin, o deus nórdico que voava pelos céus em seu cavalo de 8 patas durante o solstício de inverno, entrando nas casas e deixando presentes ou punições. Saturno, o deus romano celebrado em Saturnália, e São Nicolau, um bispo católico do século IV que foi sincretizado com essas figuras pagãs. Ao longo dos séculos, essa mistura evoluiu até chegar ao Papai Noel comercial que conhecemos hoje. E o que temos? Uma figura onisciente que sabe se você foi bonzinho ou malvado, que está em todos os lugares ao mesmo tempo, que recompensa boas obras, que entra nas casas sem ser visto, que tem poderes sobrenaturais. Nós pegamos atributos que pertencem somente a Deus e colocamos num velho gordo de roupa vermelha. Ensinamos nossas crianças a adorarem essa figura, a escreverem cartas para ela, a crerem nela com fé inocente. Então, quando a criança cresce e descobre que Papai Noel era mentira, o que acontece? Ela começa a questionar se Jesus também não é só mais uma história que adultos contam. A Bíblia é clara sobre mentir para nossos filhos. Efésios 6:4 diz: E vós, pais, não provoqueis a ira a vossos filhos, mas criai-os na doutrina e admonição do Senhor. Quando ensinamos nossos filhos a crerem em Papai Noel com a mesma fé que deveriam ter em Jesus, e depois revelamos que Papai Noel era mentira, nós quebramos a confiança deles e muitas vezes abrimos a porta para que questionem tudo o que ensinamos sobre Deus. Quantos adultos hoje são ateus porque quando crianças descobriram que Papai Noel era mentira e concluíram que Jesus também era? Nós não podemos brincar com a fé das crianças. Provérbios 22:6 diz: Ensina a criança no caminho em que deve andar, e até quando envelhecer não se desviará dele. O caminho não é fantasia misturada com verdade, é verdade pura. Jesus disse em João 14:6, Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Não há tradição, não há mentira piedosa, não há cristianização de mitos pagãos. A verdade. Agora eu preciso abordar a questão mais delicada, a que vai tocar o coração de muitos, e a família, e as memórias, e a alegria das crianças, e os momentos especiais de união. Eu entendo, eu realmente entendo. Ninguém quer ser o cristão radical que estraga o Natal da família. Ninguém quer parecer legalista ou frio. Mas aqui está a questão mais importante. O que Deus pensa sobre isso? Marcos 7:6-9. Registra Jesus confrontando os fariseus que anulavam a palavra de Deus por causa da tradição. Ele citou Isaías: Este povo honra-me com os lábios, mas o seu coração está longe de mim. Em vão, porém, me honram, ensinando doutrinas que são mandamentos de homens. E então, Jesus disse algo devastador: Negligenciais o mandamento de Deus e guardais a tradição dos homens. Bem invalidais o mandamento de Deus para guardardes a vossa tradição. Irmão e irmã, não importa quão bonita, quão amada, quão tradicional seja uma prática, se ela invalida o mandamento de Deus ou mistura a adoração verdadeira com paganismo, Jesus chama isso de vã adoração. Em vão, sem valor, rejeitada. Você pode objetar, mas Paulo não disse em Romanos 14 que um dia é igual ao outro, que cada um deve estar plenamente convencido em sua própria mente? Sim, Paulo disse isso. Mas o contexto de Romanos 14 é completamente diferente. Paulo estava falando sobre dias de jejum judaico e questões de consciência entre judeus e gentios convertidos. Ele não estava dando permissão para cristianizar festivais pagãos
que Deus já havia condenado explicitamente. Gálatas 4, 9 e 11 mostra Paulo extremamente preocupado com cristãos gentios que estavam voltando a guardar dias e festas pagãs. Mas agora, conhecendo a Deus, ou antes, sendo conhecidos por Deus, como tornais outra vez a esses rudimentos fracos e pobres, aos quais de novo quereis servir? Guardais dias e meses e tempos e anos. Receio de vós que não haja trabalhado em vão para convosco. Paulo não estava celebrando liberdade cristã para misturar paganismo com cristianismo. Ele estava advertindo contra isso com temor de ter trabalhado em vão. Deixa eu te dar um pouco de história da igreja que a maioria não conhece. Durante os primeiros 3 séculos, cristãos não celebravam nascimentos, nem mesmo o de Jesus. Eles celebravam mortes, especialmente martírios, porque entendiam que o dia da morte de um cristão era o dia de entrada na glória eterna. Orígenes, um dos pais da igreja primitiva, escreveu no século III: não vemos nas escrituras ninguém que fosse justo celebrando seu aniversário. Somente pecadores como Faraó e Herodes celebravam nascimentos. A igreja entendia que a adoração cristã era diferente de celebração mundana. Quando o Natal foi oficializado no século IV, muitos cristãos fervorosos resistiram. Eles viam claramente a origem pagã, mas a pressão do império e a força da tradição eventualmente silenciaram a oposição. Até a Reforma Protestante. Martinho Lutero, o grande reformador que arriscou sua vida para restaurar a doutrina da salvação pela graça mediante a fé, tinha sérias reservas sobre o Natal. Ele celebrava em sua casa, mas sempre advertia sobre a necessidade de manter Cristo no centro e não permitir que o festival eclipsasse a verdadeira adoração. Mas foram os puritanos, aqueles cristãos fervorosos do século XVI e XVII, que tomaram a posição mais radical. Eles estudaram as Escrituras, estudaram a história e concluíram que o Natal era uma abominação pagã. Em 1644, o parlamento puritano da Inglaterra oficialmente proibiu a celebração do Natal. Na América colonial, os puritanos de Massachusetts proibiram o Natal em 1659, estabelecendo multas para quem celebrasse. Por quê? Porque eles levavam a Bíblia a sério, porque eles entendiam que a adoração verdadeira não pode ser contaminada com práticas pagãs, não importa quão cristianizadas pareçam. Eles foram ridicularizados, perseguidos, chamados de radicais, mas eles escolheram obedecer a Deus ao invés de agradar aos homens. John Knox, o reformador escocês, condenou o Natal publicamente. A Igreja Presbiteriana da Escócia não celebrou Natal até o século XX. Por gerações, cristãos reformados entenderam que celebrar Natal era comprometer a pureza da adoração. E então veio o século XX e a comercialização do Natal explodiu. O Papai Noel da Coca-Cola, a indústria de presentes, as músicas sentimentais, os filmes de Hollywood, tudo isso transformou o Natal na maior máquina de fazer dinheiro da história. E a igreja, ao invés de resistir, abraçou. Hoje, se você questiona o Natal, você é visto como extremista. Mas e se os puritanos estavam certos? E se os reformadores entenderam algo que nós perdemos na névoa da comercialização e do sentimentalismo? Agora deixa eu te fazer uma pergunta sincera, de coração para coração. Você celebra o Natal para agradar a Deus ou para agradar sua família, sua cultura, suas tradições? Seja honesto. Se todas as pessoas ao seu redor parassem de celebrar, você continuaria? Se a Bíblia não menciona, se Jesus não ordenou, se os apóstolos não praticaram, se a igreja primitiva rejeitou, se reformadores alertaram contra, sobre qual base bíblica você está celebrando? Colossenses 2:8 adverte: tende cuidado, para que ninguém vos faça presa sua, por meio de filosofias e vãs sutilezas, segundo a tradição dos homens, segundo os rudimentos do mundo, e não segundo Cristo.
A tradição dos homens versus Cristo. Essa é a escolha. E nós temos que fazer essa escolha conscientemente, biblicamente, com temor de Deus. Escreva nos comentários agora: eu escolho Cristo acima de tradições. Deixa isso registrado. Deixa isso ser um marco na sua vida espiritual. Não importa o que sua família pensa, o que seu pastor ensina, o que a cultura impõe. Você escolhe Cristo acima de tudo. Escreva: eu escolho Cristo acima de tradições. Eu sei que alguns estão pensando, mas não podemos simplesmente celebrar o Natal com foco em Jesus e ignorar as partes pagãs? Minha resposta é: você pode colocar um nome cristão em algo pagão e torná-lo aceitável diante de Deus? Quando os israelitas fizeram o bezerro de ouro em Êxodo 32, eles não disseram que estava adorando outro Deus. Eles disseram que era uma festa para o Senhor. Êxodo 32:5 diz: e Arão, vendo isto, edificou um altar diante dele, e apregoou Arão e disse: amanhã será festa ao Senhor. Eles misturaram a adoração ao Deus verdadeiro com um símbolo pagão. E qual foi a resposta de Deus? Fúria. 3.000 homens morreram naquele dia. Por quê? Porque Deus não aceita adoração misturada. Ele não aceita que peguemos práticas condenadas e coloquemos seu nome nelas. Em 2 Reis 17, a Bíblia conta a história dos samaritanos que tentaram adorar ao Senhor enquanto mantinham seus deuses pagãos. Versículo 33 diz: assim temiam ao Senhor, mas também serviam a seus deuses, segundo o costume das nações. E o versículo 41 resume: assim, estas nações temiam ao Senhor e serviam as suas imagens de escultura, também seus filhos, e os filhos de seus filhos, como fizeram seus pais, assim fazem eles até o dia de hoje. Deus rejeitou completamente essa adoração misturada. Ele não quer parte da nossa devoção. Ele quer tudo. Jesus disse em Mateus 6:24, ninguém pode servir a dois senhores. Você não pode servir a Deus e celebrar práticas que têm origem em adoração a demônios, porque é isso que os deuses pagãos são. Paulo deixa claro em 1 Coríntios 10:20, antes digo que as coisas que os gentios sacrificam, as sacrificam aos demônios, e não a Deus. E não quero que sejais participantes com os demônios. Quando você coloca uma árvore de Natal na sua casa, você pode dizer que é para Jesus, mas a origem espiritual daquela prática é a adoração a Nimrod, um rebelde contra Deus, deificado como demônio. Quando você ensina seus filhos sobre Papai Noel, você pode dizer que é só diversão, mas você está ensinando seus filhos a colocarem fé em uma figura com atributos divinos que não é Deus. Quando você celebra em 25 de dezembro, você pode dizer que é o nascimento de Jesus. Mas você está perpetuando uma mentira histórica criada para sincretizar paganismo com cristianismo. E em algum lugar no mundo espiritual, demônios estão celebrando porque conseguiram fazer a Igreja de Cristo adorar em dias deles, com símbolos deles, com práticas deles, apenas como um nome cristão colado por cima. Essa é a verdade dura. Essa é a verdade que a maioria dos pastores não vai pregar porque não querem perder membros. Mas Billy Graham tinha um ditado que eu nunca esqueci: é melhor pregar a verdade para 20 pessoas do que pregar mentiras para 20.000. E a verdade é esta: Deus odeia mistura, Ele odeia sincretismo, Ele odeia quando seus filhos pegam práticas pagãs e colocam seu nome nelas, achando que isso as santifica. Apocalipse 18:4 clama: sai dela, povo meu, para que não sejas participante dos seus pecados e para que não incorras nas suas pragas. Deus está chamando um remanescente para sair da Babilônia espiritual, sair da mistura, sair da igreja morna que acha que pode ter o mundo e Deus ao mesmo tempo. Agora, eu sei que alguns estão com raiva agora, alguns estão ofendidos, alguns já fecharam o coração para esta mensagem, mas eu preciso te dizer em amor, sua ofensa não vem de mim. Ela vem da palavra de Deus sendo pregada sem compromisso.
Hebreus 4:12 diz: porque a palavra de Deus é viva e eficaz, e mais penetrante do que espada alguma de dois gumes, e penetra até a divisão da alma e do espírito, e das juntas e medulas, e é apta para discernir os pensamentos e intenções do coração. Quando a palavra de Deus expõe áreas onde estamos comprometidos, onde estamos amando tradição mais do que verdade, dói. Mas essa dor é medicinal. Ela leva ao arrependimento, à transformação, à liberdade verdadeira. Eu não estou dizendo que você tem que odiar as pessoas que celebram o Natal. Eu não estou dizendo que você tem que ser grosseiro ou arrogante. Paulo diz em Romanos 14:3, o que come, não despreze o que não come, e o que não come, não julgue o que come, porque Deus o recebeu. Haverá cristãos sinceros que, depois de estudar isso, vão concluir que podem celebrar com consciência limpa. Eu discordo fortemente, mas reconheço que cada um dará contas a Deus. Minha responsabilidade não é julgar seu coração. Minha responsabilidade é pregar a verdade da palavra de Deus e deixar o Espírito Santo fazer o trabalho de convicção. Mas o que eu não posso fazer é ficar calado enquanto a igreja dorme em mistura, enquanto gerações são ensinadas que tradição humana é igual a mandamento divino, enquanto o Natal comercial substitui a adoração pura que Deus merece. Então o que fazemos? Se não celebramos o Natal, o que fazemos? Primeira coisa, celebramos Cristo todos os dias. Hebreus 13:15 diz: portanto, ofereçamos sempre por ele a Deus sacrifício de louvor, isto é, o fruto dos lábios que confessam o seu nome. Sempre, não um dia por ano, todos os dias. Segunda coisa, ensinamos nossos filhos a verdade. Contamos a eles a história real do nascimento de Jesus, sem misturar com árvores pagãs e velhos mágicos. Terceira coisa, usamos dezembro para evangelizar, para falar de Jesus às pessoas que estão abertas nessa época. Mas fazemos isso com verdade, não perpetuando a mentira de que Jesus nasceu em dezembro. Quarta coisa, se sua família celebra e você não quer criar divisão, você pode participar da união familiar sem participar dos elementos pagãos. Você pode estar presente sem comprometer sua consciência. Mas você não finge. Você não ensina seus filhos mentiras para agradar a vós. Você fala a verdade em amor. Quantos de vocês estão sentindo o Espírito Santo tocando profundo agora? Quantos estão percebendo pela primeira vez na vida a seriedade dessa questão? Escreva nos comentários: nunca vou ver o Natal da mesma forma. Deixa isso registrado como um testemunho de transformação. Escreva: nunca vou ver o Natal da mesma forma. Agora, alguns vão dizer: mas isso é legalismo. Você está colocando fardos pesados nas pessoas. Mas Jesus disse em Mateus 11:28-30, vinde a mim, todos os que estáis cansados e oprimidos, e eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo, e aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração, e encontrareis descanso para as vossas almas. Porque o meu jugo é suave e o meu fardo é leve. O jugo de Jesus é suave porque é verdade. O que é pesado é carregar a culpa de adoração misturada, o peso de ensinar mentiras para seus filhos, o fardo de viver uma vida cristã que não agrada completamente a Deus. Quando você escolhe a verdade pura da palavra, quando você rejeita tradições que não vêm de Deus, você experimenta liberdade. João 8:32 promete: e conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Liberdade não é poder fazer o que você quer. Liberdade é querer fazer o que é certo. Deixa eu te contar o que Billy Graham realmente pensava sobre o Natal. Ele raramente pregava sobre Natal. Em suas cruzadas que levaram milhões a Cristo ao redor do mundo, ele focava na cruz, na ressurreição, no arrependimento, na salvação. Quando perguntavam sobre o Natal, ele dizia que o importante não era a data, mas o fato de que Jesus veio.
Ele nunca fez do Natal um ponto central de seu ministério, porque sabia que não era central na Bíblia. E ele viveu numa época em que questionar o Natal publicamente poderia destruir um ministério. Mas em conversas privadas, ele expressava preocupação com a comercialização, com a paganização, com a forma como o Natal substituía a verdadeira adoração na mente de muitos cristãos. Ele era sábio o suficiente para não fazer disso uma batalha pública, mas fiel o suficiente para não promover algo que não tinha base bíblica clara. Leonard Ravenhill, aquele poderoso homem de oração e pregador de avivamento, disse algo que nunca esqueci. A oportunidade para um grande pecado começa com a tolerância de um pequeno pecado. Quando toleramos misturar adoração a Deus com práticas pagãs, quando toleramos ensinar mentiras para nossos filhos, quando toleramos celebrar algo que Deus nunca ordenou da forma como Ele nunca prescreveu, abrimos a porta para compromissos maiores. Se podemos cristianizar o Natal pagão, por que não cristianizar outras práticas? Por que não sincretizar mais coisas? Onde traçamos a linha? A única linha segura é a palavra de Deus. Se Deus não ordenou, nós não inventamos. Se Deus condenou, nós não cristianizamos. A igreja de Laodiceia, em Apocalipse 3, achava que estava bem. Ela dizia: rico sou e estou enriquecido, e de nada tenho falta. Mas Jesus respondeu: e não sabes que és um desgraçado, e miserável, e pobre, e cego? A igreja moderna acha que está celebrando Jesus no Natal, mas na realidade está cega para a origem pagã, surda para as advertências bíblicas e nua de verdadeira adoração que Deus aceita. E Jesus está do lado de fora batendo. Versículo 20. Eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, entrarei em sua casa, e com ele cearei, e ele comigo. Jesus quer entrar onde ele é Senhor verdadeiro, onde sua palavra é autoridade final, onde a adoração não é misturada com paganismo. Você vai abrir a porta? Eu sei que essa mensagem está causando conflito interno em muitos. Você ama sua família. Você ama as memórias de Natal. Você não quer ser visto como o radical, o fanático, o que estraga tudo. Mas Jesus disse em Mateus 10, 34 e 37, não cuideis que vim trazer a paz à terra. Não vim trazer paz, mas espada. Porque eu vim pôr em dissensão o homem contra seu pai, e a filha contra sua mãe, e a nora contra sua sogra, e os inimigos do homem serão os seus familiares. Quem ama o pai ou a mãe mais do que a mim, não é digno de mim. Seguir Jesus de verdade, às vezes, significa ir contra a corrente, contra a família, contra a tradição, não por rebeldia, mas por obediência, não por orgulho, mas por amor à verdade. Atos 5:29 diz: mais importa obedecer a Deus do que aos homens. Essa é a escolha diante de você agora. Obedecer a Deus significa rejeitar práticas que Ele não ordenou e que têm origem em paganismo. Obedecer aos homens significa continuar na tradição porque é confortável, porque é aceito, porque é mais fácil. Mas no dia do julgamento, Romanos 14:12 diz: de maneira que cada um de nós dará conta de si mesmo a Deus. Você não vai poder dizer, mas minha igreja celebrava. Meu pastor disse que era ok. Minha família sempre fez assim. Cada um dará conta de si mesmo. E a pergunta será: você conhecia a verdade e a rejeitou por conveniência? Ou você abraçou a verdade e viveu por ela não importando o custo? Eu quero encerrar com um apelo final. Se você é um cristão que nunca tinha visto isso antes, que está chocado com o que ouviu hoje, que sente o Espírito Santo convencendo seu coração, eu quero que você faça 3 coisas. Primeiro, estude isso por si mesmo. Não acredite em mim apenas. Pegue sua Bíblia, estude as passagens que mencionei, pesquise a história do Natal em fontes confiáveis, ore pedindo discernimento ao Espírito Santo. 2 Timóteo 2,15 diz:
Procura apresentar-te a Deus aprovado como obreiro que não tem de que se envergonhar, que maneja bem a palavra da verdade. Seja um cristão bereano que examina tudo pela Escritura. Segundo, converse com Deus honestamente sobre isso. Diga a Ele: Senhor, se eu tenho estado errado, se tenho perpetuado práticas que não te agradam, perdoa-me. Abre meus olhos. Dá-me coragem para viver segundo tua palavra, não segundo tradições de homens. Salmo 139, 23, 24. Ora, sonda-me, ó Deus, e conhece o meu coração, prova-me e conhece os meus pensamentos, e vê se há em mim algum caminho mau, e guia-me pelo caminho eterno. Deixa Deus sondar seu coração quanto a isso. Terceiro, tome uma decisão. Não deixe essa mensagem ser mais uma informação que você ouve e ignora. Josué 24:15 desafia: escolhei hoje a quem sirvais. Você vai servir à tradição dos homens ou ao Deus da verdade? Você vai continuar celebrando algo sem base bíblica ou vai buscar adoração pura conforme a palavra? A escolha é sua, mas faça a escolha conscientemente, biblicamente, com temor de Deus. Agora eu quero orar por você. Pai Celestial, em nome de Jesus, eu oro por cada pessoa que ouviu essa mensagem hoje. Senhor, sei que essa palavra é dura, que confronta tradições profundamente arraigadas, que desafia o que muitos aprenderam desde criança. Mas, Senhor, Tu disseste que Tua palavra não volta vazia, que ela cumpre o propósito para o qual a enviaste. Eu oro que Tu uses essa mensagem para libertar Teus filhos da escravidão de tradições que não vêm de Ti. Abre os olhos dos cegos espirituais. Desata os ouvidos dos surdos espirituais. Quebra o jugo de religiosidade e tradição humana. Dá coragem aos que vão enfrentar oposição por escolherem verdade acima de tradição. Protege as famílias que vão ter conversas difíceis por causa dessa palavra. E acima de tudo, Senhor, que Teu nome seja glorificado, que Tua verdade seja exaltada, que Tua igreja seja purificada de toda mistura. Em nome de Jesus. Amém. Se essa mensagem impactou sua vida, se você vai repensar o Natal por causa dessa palavra, eu preciso que você faça 3 coisas agora. Primeiro, inscreva-se neste canal e ative o sino porque Deus tem muito mais verdades para revelar. Segundo, deixe seu like neste vídeo. Isso faz essa mensagem alcançar mais pessoas que precisam ouvir a verdade. Terceiro, compartilhe urgentemente com alguém que Deus colocou no seu coração agora. Pode ser que Deus esteja usando você para abrir os olhos de alguém que está preso em tradições que não agradam a Ele. E deixa nos comentários, qual dessas verdades mais impactou você? Foi a origem pagã do Natal? A impossibilidade de Jesus ter nascido em dezembro? A advertência de Jeremias 10? O exemplo dos puritanos? Compartilha nos comentários para edificar outros. E se você quer apoiar esse ministério de pregação da verdade pura, considere se tornar membro do canal. Que Deus te abençoe, te guarde e te conduza em toda a verdade. Em nome de Jesus, amém.